Olá, jovem! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Tensei Shitara Suraimo Dataken. Vamos falar desse episódio de número 20. É um episódio que eu diria que é importante, porque marca o início do último arco da primeira temporada desse anime incrível. Então vamos começar, porque eu acho que o título perfeito seria Shizu-san no Oshiego Tachi, que é os alunos da Shizu-san, que é o arco, acho que perfeito, tem que ser o final mesmo. Tipo, eu ainda não li novel ou mangá, só tô vendo o anime, e eu acho que, independente se eles fizeram alguma mudança ou não, ou se estão seguindo o mangá, é o arco perfeito pro final dessa temporada, porque, tipo, lembra a Shizu no começo, lembra ela no final. Tipo, é uma personagem importante pro protagonista, então é legal ver ele querer cumprir a promessa dele. Então a gente vai falar sobre esse episódio de número 20, eu vou falar o que eu achei do episódio, o que eu gostei, então comenta a sua opinião, o que você achou e o que você espera para esses últimos episódios, porque esse anime, na minha opinião, vai ter segunda temporada. É um anime que eu diria que é bem famoso, é bem forte, tanto no Japão como no resto do mundo. Então segunda temporada vai ter, só depende daí do tempo, de mais material original. Mas enquanto isso, vamos já falar do episódio 20, desse final de temporada. Vamos logo começar, afinal o arco final da primeira temporada começou. Antes de começar, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá like, que isso ajuda bastante. Então conto com a sua ajuda. Agora vamos falar de Tensei Shitara Suraimo Dataken, episódio de número 20. Começando pelo fato mais incrível, que é algo que eu tenho que destacar, porque esse episódio teve muita coisa. Esse episódio, desde o começo até o final, foi incrível, porque, tipo, mostrou algo que, tipo, eu não imaginava que ia ser tanto tempo. Tipo, pra gente que vê, tipo, Tensei Shitara tá desde o ano passado, eu acho que totaliza 6 meses. Tipo, o anime, tipo, onde o Rimuru tá, que ele reencarnou, já se passou 2 anos, isso é muito tempo. Quando eu vi isso, eu achei, caraca, 2 anos, porque eles não tinham colocado isso ainda na obra, quanto tempo tinha se passado. Então ver que foram 2 anos parece incrível, mas ao mesmo tempo não é. Por quê? Pelo fato de que, olha o que o Rimuru já fez. Ele construiu, digamos que uma aliança, ele tá sendo o líder de uma floresta onde junta vários monstros, ele fez contrato com nações, acordos, ele tá mais poderoso, adquirindo mais habilidades, mais aliados. Tudo isso leva uma quantidade de tempo que a gente que assiste não tá imaginando, mas tipo, levou muito tempo. Para ele construir aquela cidade levou um tempo. Então, eu diria que se fosse um ano, eu já ia ficar surpreso, só que também seria muito rápido. Ele em um ano fazia uma cidade, uma nação. Então, 2 anos foi o tempo ideal. Eu achei legal o episódio ter colocado já nesse episódio de número 20 quanto tempo se passou. Tipo, 2 anos e ele continua lembrando da Shizu-san, da promessa que ele fez. Ele nunca vai esquecer ela e agora ele finalmente vai poder cumprir parte dessa promessa. Então, 2 anos e agora ele começa a cumprir uma parte da promessa, indo procurar os alunos da Shizu-san. Então, tipo, essa parte ficou legal, eu tinha que destacar porque foi 2 anos que ele, tipo, teve conhecimento, adquiriu habilidades e já fez um monte de laços, querendo ou não. Então foi bem legal isso. Mas então, ele deixou ali a cidade a cargo do Benimaru, do Rigger, do Geru lá, e de alguns outros personagens que são importantes e conseguem cuidar da cidade enquanto ele tiver um tempo fora. Porque pode ser que ele fique 1 mês, pode ser que ele fique 3 meses, pode ser que ele fique 6 meses, a gente não sabe, porque não falou quanto tempo ele vai ficar fora, então a gente não sabe essa informação, mas o que a gente sabe é que ele vai ficar um tempo fora pra ir na capital de Ingrecia, eu acho que é esse o nome, que é a capital onde a Shizu-san, antes de morrer, provavelmente falou que lá há um aluno dela, então lá o Rimuru vai poder se comunicar e cumprir provavelmente o que ele prometeu pra ela. Então, tipo, ficou legal e assim ele fala, tipo, eles avisam, mas se você sair vai ser perigoso, se algo acontecer com você, o acordo acaba sem você, porque se você acabar se machucando ou morrer, o acordo acabou, tipo, a aliança se foi, tudo vai ficar por água abaixo, vai desabar. Então o Rimuru acalmou o pessoal e ainda daí conseguiu, tipo, convencer e daí ele saiu. E daí você deve estar pensando, e a Mirin? Então, ela foi atrás dos outros Lordes Demônios. Ela foi lá falar, tipo, não se metam mais lá com o Rimuru, ele é meu super amigo. Tipo, foi quase isso. Então, a Mirin, provavelmente a gente vai ver ainda mais dela ainda nesses últimos episódios, a gente só não sabe ainda quando.
Mas daí o foco ficou no Urimuro completamente, porque daí ele foi viajar pra capital. O que acontece é que ele só levou o Uranga porque daí ele chegou na capital em 3 dias com a velocidade. Então, estando na capital, o que acontece? Ele vê uma capital tipo, digamos que perfeita, porque é bem diferente da nação dele, lá da Federação Tempest. Porque há mais pessoas e digamos que há mais riquezas até, porque a federação ainda digamos que é uma nação nova, e diante de uma nação provavelmente já de anos, tipo, tem vida no material deles, tem porta automática, tipo, o Rimuru achou isso incrível, tanto que ele falou, eles são ricos, então tipo, ficou bem legal isso. Então, ele chegou lá porque ele quer falar com o antigo aluno, melhor dizendo, da Shizu-san. Então, o antigo aluno dela, tipo, é uma figura importante lá, ele é o grão-mestre, algo, tipo, bem importante da cidade. Ele é um dos caras mais poderosos, diga-se de passagem. Então, ele vai lá falar com esse cara, e acontece que quando ele tá na sala esperando, tipo, mostra a segurança do local pra encontrar, pra ver se não é espião, ninguém de perigo. Então, ele espera um pouquinho lá, o Yuki, que é o aluno da Shizu-san, chegar. O que acontece é que o Yuki, tendo chegado lá, ele só olha o Rimuru com a máscara e vê que é um slime, provavelmente, porque se ele tá com a máscara, a mesma aparência da Shizu-san, ele já vai pro ataque, sério, tipo, foi uma cena bem legal, porque eu não esperava isso. Quando eu vi a cena e vi ele atacando o Rimuru só defendendo, tipo, foi uma cena épica, foi uma cena legal, foi uma cena que eu pensei, uou, calma aí! Tipo, foi bem legal essa cena, e daí o Rimuru só fala, Uchitsuke Kozo, que é a calma aí, moleque. Tipo, foi muito legal, porque o Rimuru é poderoso. 2 anos ele já tem... Porque 2 anos, o Rimuru, digamos que já tem uma experiência em combate. Tudo bem que esse Yuki já chegou lá faz tempo também e tem uma experiência tão forte como a dele. Mas foi um combate bem incrível. E só foi uma cena assim, porque daí o Rimuru acalmou e falou, eu não sou um slime mal. Tipo, é aquela cena lá daquele jogo que o garoto ensinou pra Shizu-san. Então daí assim ele acalma e começa a conversar com o Yuki. E que assunto melhor para fazer um amigo ou uma amiga? Qual é o melhor assunto? Você vai saber agora. Converse sobre anime e mangá, seja um otaku. Porque o Rimuru começou a falar com o Yuki, porque ele também é otaku. E assim como o Yuki morreu bem antes do Rimuru, o Rimuru tinha um monte de informação para dar para ele. Desde o momento que ele foi esfaqueado, tudo que ele sabia, ele passou pro Yuki. Tipo, esse anime foi assim, ele tava assim no momento que eu morri, esse aqui já acabou. Sinto muito, pode ser seu anime favorito, mas ele acabou. Então, tipo, foi muito legal e foi muito engraçado essa cena. Tipo, a sala tava destruída e os dois ficaram sentados no chão conversando sobre mangá. Então, sério, foi muito divertida a cena. E assim ele vê que não é um slime mal, e sim que eles são amigos. E daí o Rimuru consegue explicar a situação pro Yuki. Tanto que o Rimuru faz, digamos que aquelas revistas semanais que é publicada no Japão com vários mangás. Então foi legal ver isso, que daí ele vai ler com o tempo. E assim foi criada a amizade dos dois. Acontece que daí o Rimuru fala que ele foi lá pra, digamos, cumprir o desejo da Shizu-san, cuidar das crianças, ver o que está acontecendo. E daí, assim, ele explica, só que é algo que eu tenho que falar antes disso. O Yuki achou que o Rimuru tava indo atrás dele, conversar com ele, pra achar um modo de voltar para o mundo humano, porque, tipo, há muitas pessoas que já tentaram e daí perguntaram, e isso era algo que a gente e o Rimuru não sabia, que talvez haja a possibilidade de voltar. Só que como o Rimuru falou, ele já foi cremado e também já se passou 2 anos. Agora ele só quer viver a vida dele ali no mundo de fantasia, na federação dele. Então é algo interessante porque o Rimuru vai querer continuar lá, só que mostra também que há pessoas que querem voltar para o mundo humano. E graças às lendas mitológicas do Japão, ou lendas religiosas de Oni, tipo, há várias coisas que podem dar uma possibilidade de você conseguir voltar. Então essa parte foi legal de o episódio mostrar. Mas daí, agora vamos falar do que o episódio mesmo queria, do que o Rimuru queria falar com o Yuki. Então, o Rimuru, ele decidiu daí falar com o Yuki porque ele queria saber dos alunos, e daí é explicado toda a situação que você viu no episódio. Então vamos falar da parte mais importante, que foi daí desse final, que é algo interessante. Eu vou falar o que eu achei de mais importante disso. Então, foi legal ver o Yuki e o Rimuru conversando sobre os Isekajins, que são as crianças que foram os heróis invocados para esse mundo, que mostrou que as nações, em vez de ter o desejo de fortalecer o próprio povo para lutar, preferem invocar as crianças. E isso é algo interessante, porque pelo poder mágico que eles adquirem, é tão forte que eles não conseguem viver mais de 10 anos. Então, tipo, quando se aproxima de 10 anos,
a criança acaba morrendo pelo excesso de poder. Pelo menos foi isso que eu entendi do episódio. Então o Yuki e o Rimuro conversam mais sobre isso. O Rimuro vai tentar dar um jeito dele ver se ele consegue salvar as crianças, porque dos desejos da Shizu-san que proteja, defenda as crianças. Então o Rimuro vai tentar de todas as maneiras fazer algum bem para as crianças. Vamos ver se ele vai conseguir, porque agora é só com o decorrer dos episódios. Mas pelo que mostrou, as crianças são bem legais, tipo, elas são bem divertidas. E elas parecem ser, tipo, uma parte importante na obra e parece que vão ser bem engraçadas. Mas como não falar da Hinata? Então, a Hinata, pelo jeito, é uma personagem importante na obra. Ela também foi uma aluna da Shizu-san, como o Yuki foi. Só que ela, tipo, tem um poder tremendo. Tipo, ela é mais forte que a Shizu-san quando tava no auge, que ela conseguia controlar aquele espírito lá de fogo, o Ifritro. Eu não lembro do nome do espírito. Mas, tipo, pra você ver, se ela é mais forte que a Shizu-san quando tava nesse auge, imagine o poder mágico que essa garota tem. Tipo, ela deve ser tão forte como uma Lorde Demônio, como o Rimuro. Então, eu acho que vai ser uma personagem interessante. Eu acho, não sei, que talvez ela só apareça na segunda temporada ou no episódio final da obra, mas vai que ela é tão importante e ela aparece nesse arco, vamos ter que esperar. Mas achei legal também ver o Rimuro lá conhecendo as crianças, tipo, elas nem tão preocupadas, elas tão felizona, elas nem tão com medo de morrer, tipo, tão com 10 anos, tão na margem e tão lá brincando, tacando fogo. O Rimuro chegou, tipo, pensando que ia ser bem diferente. Tanto que daí as crianças reconhecem, acham parecida com a Shizu-san. E daí o garotinho lá fala, não é parecida? Provavelmente vai ser aquele personagem que não gosta do Rimuro do começo e daí depois muda, tipo, se o Rimuro fazer algo. Então provavelmente vai ser meio que isso, tipo um pequeno tsundere. Então foi mais isso o episódio, mas antes que você ache que eu não vou falar, vamos falar de um dos momentos mais importantes, que foi nessa cena do Rimuro conhecendo as crianças. Ele sentiu a presença do Verudora, o dragão que foi o primeiro amigo dele naquele mundo, que ensinou o básico sobre as crianças que são invocadas, sobre ele que foi reencarnado. Tipo, provavelmente o selo tá sendo desfeito e talvez ainda nesta temporada, provavelmente o Rimuro consiga conversar com o Verudora de volta. Imagine que legal, tipo, foi um personagem engraçado no começo da obra. É um personagem que a gente quer ver agora ao lado do Rimuro. Será que ele vai conseguir desfazer o selo já, ainda nesse final de temporada? Vamos ter que esperar. Mas que o Rimuro sentiu a presença dele, isso ele sentiu. Deduzindo, provavelmente então a gente ainda tem a possibilidade de ver o Verudora, porque o Rimuro tá sentindo a presença. A gente pode ter a chance de ver a Hinata e a gente vai ver mais dessas crianças, que é o arco agora dessa temporada. Uma coisa legal foi ver que o Rimuro, tipo, ele vai ficar um tempo ali como professor delas. Então a gente vai ver o que ele vai planejar, porque ele falou pro Yuki, então eu posso fazer o que eu quiser, já que ninguém se preocupa com essas crianças. Então, como ninguém se preocupa pelo fato das crianças morrerem cedo, pelo excesso de poder, tipo, fica meio que elas ficam sem cuidado de ninguém. E é por isso que a Shizu-san teve todo aquele cuidado, foi explicado ao longo do episódio. Então daí mostra que o Rimuro vai tentar algo com isso. Talvez ele leve elas para a aldeia, quer dizer, para a Nação Tempest, talvez. Mas vamos ver pelo menos ele começando a amizade primeiro com as crianças. Porque ele vai ser professor, ele tem um dormitório bonito, ele tem 10 moedas de prata. Então, tipo, ele tá, digamos que feliz, tá ganhando bem ali no reino, lá na capital. Mas era isso que eu queria falar desse episódio de número 20 de Tensei Shitara Suraimo Datake. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado do episódio. E para o próximo episódio a gente provavelmente vai ver mais das crianças, que foi explicado um pouco o nome delas. A gente vai ver do Rimuro se comunicando com elas. Talvez a gente tenha algo sobre o Verudora também. Talvez a gente veja mais lá do pessoal como é que eles estão na Federação Tempest. E provavelmente, talvez a gente veja a Mirin, pode ser que ela chegue lá, a gente não sabe ainda. Mas eu torço para que apareça mais do Yuki, eu queria ver mais do Rimuro e dele conversando. Mas então vamos esperar o próximo episódio, porque vai ser um episódio tão legal quanto esse. Na minha opinião, esse foi o melhor episódio da obra, ou o segundo melhor. Então, tipo, teve o episódio lá da Shizu-san que foi emocionante com o Rimuro, por isso eu não arrisco dizer que esse foi o melhor, mas talvez o segundo melhor pode ter sido. Então, muito obrigado, comenta aí o que você achou, compartilha o vídeo, dá like, se inscreve no canal. E é isso, agora é esperar o próximo episódio, a gente se vê no próximo vídeo, mata, né?